Pois é, parece que o Lula não se intimidou com a ofensiva de Israel. Ameaça e sobe o tom. Dessa vez, ele ameaça ou cogita, como diz a Globo News, expulsar o embaixador de Israel no Brasil, em meio à crise diplomática entre os países criada pelo próprio Lula. O governo Lula cogita expulsar o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, em meio à crise diplomática entre os países. Os próximos passos do governo israelense e do próximo embaixador serão avaliados pelo Brasil. Ou seja, agora, Lula, em vez de pacificar, coibir os conflitos, Lula quer mais. Lula quer mais tensão. E aí os aliados do Lula continuam proferindo ataques contra Israel e continuam proferindo, inclusive, palavras graves. E agora, essa ameaça de retirar o embaixador de Israel aqui do Brasil é cortar a relação como um todo. Só que essa ação do Lula vai ter reação dos deputados brasileiros. E dessa vez a gente não está falando da oposição, ou seja, dos bolsonaristas, não. A gente está falando de um setor que vai ser muito, muito afetado. Conforme a matéria da revista Veja, a bancada ruralista teme a retaliação comercial de Israel ao setor após a fala de Lula. Os integrantes da bancada ruralista do Congresso se reuniram para analisar, entre outras coisas, a crise gerada pela fala do presidente Lula sobre as mortes na faixa de Gaza e o Holocausto. Para o chefe da frente parlamentar, que é o Pedro Lupion, seria um desastre para o setor, que já sofrera com a quebra de safra, uma das principais preocupações do setor nesse início de ano. Se as falas do petista provocarem retaliações comerciais por parte de Israel, Lupion citou a importância da parceria com Israel e destacou o fornecimento de proteína de frango ao país. Esse mercado foi aberto há algum tempo. Espero que não ocorra represália nisso. Acho sim a chance de ocorrer represália se Lula continuar subindo o tom. Acontece que o Brasil, na balança comercial, ele importa muito material bélico, ou seja, de Israel. E nessa balança comercial, o Brasil vende e exporta insumos do agronegócio. E o agronegócio vai ter um efeito desastroso se isso acontecer. Já há quem diga dentro da economia que o Lula pode sim subir o tom para ter essa retaliação. Porque assim, próximo à campanha eleitoral, o que vai acontecer? Se o agro perder mercado, aquilo que foi produzido pelo agro acaba tendo que ser vendido aqui no mercado interno. E vai ter que vender mais barato, porque vai ter menos consumidor, mais demanda e menos consumidor. É regra básica do mercado. O preço vai baixar aqui dentro de carne, frango, entre outras coisas. Só que isso é a curto prazo. Por quê? Porque a longo prazo o problema é gravíssimo. É um mercado que o Brasil perde e é dinheiro que deixa de entrar para dentro do Brasil. A longo prazo o mercado se readequa. Ele diminui a produção se tem menos consumidores e quando abre um novo mercado, o que tem pronto aqui vai para esse outro mercado. Então, a princípio pode acontecer até uma manutenção do preço ou uma redução de preço, mas depois, meu amigo, vai para as alturas. E o mercado não perdoa. Vocês sabem que o mercado ele está trabalhando e se o governo ficar fazendo, sabe, empecilhos a essa negociação, quem paga, quem sofre é o trabalhador brasileiro que vai acabar tendo que pagar mais caro. Bolsonaro não se intimidou. O Alexandre de Moraes ele mandou que Bolsonaro compareça a essa oitiva da Polícia Federal, a esse depoimento, mas o Bolsonaro primeiro disse que não poderia não ir, depois disse que ficaria em silêncio, agora ele bate o pé novamente e diz que não garante a presença dele no depoimento não, que se necessário for, ele vai deixar de comparecer, ele vai descumprir essa ordem e não vai respeitar aqui a decisão do Alexandre de Moraes. É lógico que o Bolsonaro agora ele já começa a subir um tom que o Bolsonaro ele percebeu que se acontecer uma ameaça de prisão ou alguma coisa mais contundente contra ele, ele consegue uma mobilização maior. Que o momento do Bolsonaro alcançar visibilidade é agora que o Lula está com a reputação tão baixa no exterior. E o Bolsonaro aposta que a imprensa internacional vai estar dando holofote aqui, inclusive ao evento do dia 25. O Nicolas Ferreira, que é um menino esperto, eu gostei da postura dele aqui. Já que preocuparam tanto em pegar as reuniões do Bolsonaro, o Nicolas Ferreira solicitou a gravação da reunião do Lula com os ministros dele sobre o caso de Israel.
Pois é, por que o STF não determina? Por que não se apresenta isso? O deputado federal Nicolas Ferreira usou as redes sociais nessa terça-feira para informar que protocolou um requerimento a fim de obter a gravação do encontro entre o presidente Lula e seus ministros, que ocorreu na segunda-feira, após a fala do chefe do executivo brasileiro sobre Israel. E, enfim, o que será que foi comentado nessa fala de Lula e Israel? O Brasil quer ver, assim como o Brasil quis ver o que foi comentado com Bolsonaro e os seus ministros, também queremos ver. Por que não coloca aqui as falas do Lula, o que foi dito nessa reunião ministerial? Afinal, se tem que ter transparência para um, por que para o outro não tem? Mostra a reunião e o discurso presidencial dentro dessa reunião que a gente queria ver. Outra ação que hoje deu problema para Carla Zambelli e inclusive alcançou influenciadores também, tá, pessoal? Foi uma decisão do TSE. O Tribunal Superior Eleitoral multou a Carla Zambelli em R$30 mil por disseminar fake news nas eleições. Alguns influenciadores também tiveram uma multa, tá, pessoal? Um deles, que eu posso citar, foi o Darcy Bacarense, que fez uma publicação nesse sentido também. O Tribunal Superior Eleitoral multou a deputada federal Carla Zambelli em R$30 mil por divulgar, durante a campanha eleitoral de 2022, postagens em redes sociais que continham e disseminavam fake news sobre o processo eleitoral brasileiro e o aplicativo e-Título. O plenário da Corte considerou a conduta da parlamentar como propaganda eleitoral irregular na internet. Outros dois citados no processo, Darcy Bacarense e Inácio Florencio Filho, esse eu não conheço, o Inácio Florencio. Já o Darcy, eu já vi muitas publicações dele. Também foram multados em 15 mil cada por criação e divulgação de notícias falsas. As publicações eram enganosas e afirmavam que o QR Code contido na nova versão digital do e-Título contabilizava de forma automática votos em benefício do então candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Nas vésperas da eleição, foi liberado o aplicativo e-Título, que é um aplicativo de celular que você baixa. E aí rolou uma fake news de que caso você escaneasse o código, já aparecia uma votação no sentido que você tinha votado no candidato de oposição ao Bolsonaro, o Lula, que o Lula ganharia esse voto. Isso era uma fake news. E assim, eu falo muito com vocês sobre essa questão de fake news. Você tem que tomar muito, mas muito cuidado. O Darcy Bacarense, ele fez uma publicação dizendo que foi uma publicação explicando que aquilo era fake news e tomou a multa em virtude disso. Eu não vi a publicação. Mas assim, são muitas publicações que às vezes as pessoas propalam. Por exemplo, eu vi uma publicação agora em que é uma deepfake. É o Bolsonaro pedindo Pix para bancar o dia 25 de fevereiro, ou seja, o evento que vai acontecer no dia 25 de fevereiro lá na Avenida Paulista. A voz é diferente, é parecida, mas se você perceber, você vê que é diferente. E o problema é que tem muita gente que pega e cai nesse golpe. Pegaram a manifestação do Bolsonaro, pedindo para o pessoal não levar faixas e tudo, mudaram uma voz ali, o áudio, e colocou um Pix para o pessoal pedir. Isso é golpista. Isso é gente que, sabe, circula isso nas redes sociais. Então tem que tomar muito cuidado. Da mesma forma que tem gente séria, que divulga informações sérias, vocês têm que tomar cuidado com o tipo de informação que você publica ou o tipo de informação que você até replica. E isso eu estou falando aqui até para os influenciadores. O Darcy Bacarense é um que eu tô seguindo ele, eu conheço. Acho ele um cara sério, acho ele um cara muito sério. E às vezes até se ele publicou, pode ter sido induzido a erro também. Então assim, tem que tomar muito cuidado com o tipo de informação. A gente tá à mercê disso aqui. Às vezes a gente acaba, inclusive, às vezes errando em alguma informação e a gente tem que retratar, porque às vezes até grandes jornais fazem isso, como por exemplo, você lembra o caso da Daniela Lima lá falando que o Bolsonaro fugiu de jet ski, que havia fugido. Então assim, isso acontece, só tem que tomar muito cuidado. Quando você não sabe a fonte, você não tem como se defender. Quando você pega fontes mais oficiais, é mais fácil você se defender, é mais fácil você argumentar que você não está espalhando fake news. Vamos lá. A última matéria que eu quero tratar com vocês é essa aqui do R7. Com mais de 21 milhões de pessoas passando fome no Brasil,
o Brasil manda 125 toneladas de alimentos para Cuba. E aí, o Polon cita a matéria do R7 aqui e fala que protocolou um requerimento querendo explicações. Isso aí acho que não é só o Polon, não. Eu acho que todo brasileiro que hoje passa dificuldades financeiras quer saber o porquê de ficar financiando ditaduras mundo afora, enquanto o Brasil aqui morre de fome, enquanto os Yanomamis aqui morrem de fome, enquanto o pessoal do Marajó morre de fome, enquanto o pessoal nas comunidades morre de fome, fica mandando dinheiro para fora. O Polon, que é deputado pelo Mato Grosso do Sul, ele escreveu o seguinte: o desgoverno Lula vai ter que explicar de onde vem essa riqueza de alimentos, sendo que temos mais de 21 milhões de pessoas passando fome em nosso país. Protocolei um requerimento de informação ao governo federal em que terão que explicar essa doação. É claro que devemos ajudar o próximo, mas antes precisamos arrumar nossa própria casa. Desistir não é opção, não é sobre armas, é sobre liberdade. Foi o que escreveu aqui o Polon. Pois é, eu concordo com o Polon, no sentido de que se nós temos problemas internos para resolver, Lula erra e erra muito ao mandar dinheiro para ditaduras lá fora. Não que o povo cubano não precise. De aqui, nem de longe, eu estou falando que o povo cubano não mereça. Mas eles têm seus próprios problemas, tá? Assim como nós temos os nossos. E a ditadura lá de Cuba, sinceramente, a ditadura, o governo, essa não merece o dinheiro do pagador de impostos aqui do Brasil indo para lá, não. Sinto muito, tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.